É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o Nino Bellieni, oh, oh. Olá, estamos começando mais uma temporada do programa Nino Bellieni. Serão 13 episódios com entrevistados especiais como o de hoje. Você também vai notar que o programa está com um novo formato e sob nova direção. O meu convidado de hoje é o José Antônio da Silva, 55 anos de idade, signo de Aquário, mas se eu ficar só nisso, poucos vão saber. Ele é mais conhecido como Cabeça, professor Cabeça, faixa preta, segundo dan de Taekwondo. Taekwondo, a milenar arte marcial que veio da Coreia e exatamente aqui em Itapiruna se radicalizou, criou raízes e exportou atletas para o mundo inteiro. Temos hoje professores faixas pretas, espalhados por todo o planeta que começaram aqui em Itapiruna. E é com ele mesmo que eu vou conversar. Professor Cabeça. Boa tarde. Pode dizer boa tarde, pode dizer boa noite, qualquer coisa será bem-vindo, porque o nosso programa vai passar em vários horários. Professor, primeiro, é claro, por causa do Cabeça, veio da onde o Cabeça? Do formato da cabeça, porque não tem cabelo, ou porque é muito inteligente? Não, na época que eu jogava futebol, cabeceava bem, então pegou o apelido de Cabeça, entendeu? Foi no futebol que apareceu isso. E como entrou o Taekwondo na sua vida? O Taekwondo entrou logo após eu parei de jogar futebol, eu falei, tem que praticar um outro esporte. Aí conheci o professor Jadir, pessoas que eu agradeço muito por ter me levado para o Taekwondo, e hoje eu sou um representante do Taekwondo por motivo dele mesmo, entendeu? World Taekwondo Federation, só faz parte da Federação Mundial do Taekwondo. Isso, da Confederação Brasileira. Também somos filiados, Federação do Estado do Rio de Janeiro e Confederação Brasileira. Mas voltamos um pouco ao tempo do futebol. Por que parou de jogar bola? Eu jogava no Amador na época, em Porto Alegre, né? Joguei no Porto Alegre no começo. Aí depois houve uma... O pessoal foram desanimando, não sei. Aí eu parti para o outro lado. Aí tive que trabalhar também. Na época não segui mais carreira, então... E vive do Taekwondo? Graças a Deus, tudo que tem hoje, agradeço o Taekwondo. Atualmente dá aula onde? Eu dou aula na Academia Corpus, dou aula no Colégio Severino em Italva e dou aula no Pedra Branca já há 22 anos. Pedra Branca é em Italva, o clube. Revelou quantos atletas, quantas faixas? Hoje eu já formei 23 faixas pretas. Qual o maior orgulho de ser professor de Taekwondo? O maior orgulho é que você, igual eu tenho alunos que hoje são dentistas, alguns são policiais. Então eu, que venho de uma comunidade pobre, hoje eu tenho aluno que tem nível superior. E de vez em quando são de Rio das Outras, Cabo Frio, de vez em quando visitam em Italva, estão lá conversando comigo. Isso para mim é uma grande satisfação do Taekwondo. O senhor é itaperunense? Sou itaperunense. Mas acabou fazendo hoje uma grande amizade em Italva, graças ao Taekwondo. Pode citar algum aluno assim, que lhe deu maior orgulho a nível de competição? A competição foi o Gilberto, que ele é dentista hoje. Na época ele dava aula em Italva. Ele participamos de várias competições, onde ele vencia quase que todas. Qual é o golpe que o senhor mais gosta no Taekwondo? Veja bem, eu praticamente eu não tenho uma especificidade num golpe só. Eu acho que todo é um todo. Ele também depende do momento. Mas eu uso mais um Tichague. Tichague é um chute giratório que quando o oponente vem, você faz que foge e bate de calcanhar. Foi usado pelo Richard Gere num filme e foi a primeira vez que esse golpe apareceu para o mundo através do cinema e coincidiu ou não que depois disso o Taekwondo explodiu. Porque na época o mestre Yudi ali gostava muito, que a gente treinava muito, cobrava muito. O meu professor Jadir também cobrava muito o Tichague também. O senhor fala coreano? Não. Só os fundamentos, os comandos, né? De 1 a 10 sabe falar, né? Hoje até que num tempo a gente não está falando mais, que não está sendo muito exigido. Na época do mestre Lee era exigido. Hoje a gente já não exige tanto mais. Agora uma coisa, o Taekwondo não mudou com esse tempo. A disciplina. Não, jamais. A disciplina ela é eterna. Ela desde quando começou até nem sei quando vai. Todos os professores têm que ter disciplina. Puxa na sua memória um momento em que o Taekwondo foi fundamental para a defesa da sua vida, não só defesa pessoal, mas como estímulo, aquele momento assim,
em que o senhor se apegou aos dogmas, aos ensinamentos do taekwondo e conseguiu resistir a alguma coisa? Veja bem, foi em 96, quando eu perdi minha mãe. Minha mãe enterrou numa segunda-feira, eu tinha aula em Itaúba na terça-feira, mas eu fui para a academia assim mesmo dar aula, porque ela sempre me ensinou, filho, caiu, mas levanta, a vida continua. E o taekwondo me ajudou muito nisso. Eu dei aula chorando aquele dia, mas meus alunos, o que houve? Ah, minha mãe faleceu, enterrou. Mas por que você veio dar aula? Eu falei, não, a vida continua. E ela está no meu coração. Então o taekwondo me deu esse tipo de qualificação. O significado do taekwondo, taekwondo. Qual é o significado? Taekwondo é caminho de pés e as mãos. Qual a semelhança com o karatê, professor Cabeça? Karatê usa mais soco, nós usamos mais perna. Eu acho o taekwondo mais flexível. Tem mais flexibilidade. Tem um pouco de capoeira e tem um pouco do karatê. Alguns chamam a gente de bailarino, né? Porque nós fazemos muita... Quem faz isso é porque nunca levou uma pesada, um belo golpe de taekwondo. E para dançar um balé tem que ter um corpo também sarado, né? Não pode estar muito, senão não vai aguentar. E na rua, ou como segurança, trabalhou de segurança? Já trabalhei várias vezes. Teve que usar Não, mas não usei porque a gente sempre chegava num jeito, quando alguém queria uma agressividade, se levava mais na conversa. Não vale a pena eu chegar e atacar uma pessoa leiga, para quê? Então aí meus ensinamentos iriam tudo embora. Mas há muito o provocador, aquele que bebe ou aquele que quer mostrar que sabe mais. Como é que o senhor lida com isso? Eu procuro me retirar, não tentar usar o taekwondo, porque se eu for usar, eu vou ter que usar mesmo para valer, não vou só tocar nele, então melhor eu recuar. Agora, se acontecer de um golpe que possa levar perigo ao senhor? Claro, a gente tem uma brincadeira, nosso signo é jararaca. Porque tocou na cobra, ela, né? Mas a gente espera que nunca toque para que isso não aconteça. E essa filosofia tem a ver, porque a cobra ela não sai do mato e vai à casa de ninguém. Alguém é que pode levá-la até lá. Ou as pessoas é que invadem o território dela, cada vez mais construindo. É um jeito de defesa dela. Cada vez mais construindo em áreas degradando as áreas e as cobras se defendem. É a mesma coisa o lutador de arte marcial. Com certeza. O senhor é muito amigo do meu compadre, professor, faixa preta de judô e jiu-jitsu, Vanderlei de Lima. Como é que convive o judô, o jiu-jitsu e o taekwondo aqui em Itapirona? Nós aqui temos uma boa vizinhança. Por quê? Isso vai da pessoa que pratica. Uns pode até ter um lutador de taekwondo também que ele leva as coisas para o outro lado. Mas não é assim. Graças a Deus aqui, eu, Vanderlei, professor Alex de karatê, professor de capoeira. Por quê? O nosso objetivo é ensinar as crianças artes marciais. Então, em uma boa vizinhança também. Não vale a pena eu falar que eu sou o melhor lutador. Eu acho que bom é aquele que pratica a sua arte. E a arte, ela hoje é mais voltada para a disciplina, preparação física e o objetivo até de ganhar alguma coisa na vida. Com certeza. Se quiser ir para o esporte olímpico, que é o caso do taekwondo e do judô, e se quiser se desenvolver, achar que tem condições, começar a treinar todas as artes marciais para o MMA. Martial Mixed Arts, que é a mistura de todas as artes. O senhor tem algum aluno que tem esse sonho? Tem um aluno, Lucas, faixa azul contra vermelha. Ele já gosta mais desse tipo de competição. E tem conhecimento de outras artes também? Não. Primeiro, igual eu falei para ele, forma faixa preta do taekwondo. Por quê? Porque senão vai misturar uma coisa com a outra, não vai assimilar legal. Formou faixa preta do taekwondo, aí parte para uma luta de solo, que aí vai ficar melhor. Como é que é a sua rotina de professor? Como o senhor acorda que horas? 5h30 da manhã. 5h30. Aí vai para... Corpo 6h40. Dou aula até às 8 horas. Aí à tarde eu tenho um projeto no BR de Campos, que eu também dou aula também pela prefeitura no BR de Campos. Aí à noite, terça e quinta, 7 às 9h30 na Academia Clóvis. Aí quarta, sexta e sábado eu vou para Itaúba. Domingo? Domingo é para descansar. E como é que é a alimentação do professor de taekwondo? Normal. Eu me alimento normal, não tem lance de dieta. Também não tem nem tempo para fazer dieta, né? Tem que comer mesmo, senão. A alimentação é normal. Bom que eu não bebo, né? Não bebo, não fumo. O importante é isso. É o mais importante. E isso o senhor passa para os seus alunos? Com certeza. A bebida e o esporte não conciliam juntos.
Não, dá, não tem como misturar. Não tem, porque se você fizer o exercício a semana toda, na sexta você bebe, no sábado você for lutar, acabou aquilo tudo que você fez até na quinta. O senhor já viu atletas que tinham enorme potencial e por causa disso naufragaram? Muitos, tem aqui muitos conhecidos nossos mesmo, faixas pretas, que hoje você olha para eles assim, tá acabado. Podem estar até com uma aparência física Bem caída. caída, mas pode até estar com uma aparência física saudável, porém, dentro do taekwondo já não tem mais como. Não tem que não vai aguentar. Vai pegar um aluno agora, Sueli, ele pode ser preta, ele vai andar, vai ter maus momentos com ela. A preparação do taekwondo, o que exige? Existe disciplina, né? É um trabalho, quando você está na faixa branca, amarela, verde, é uma coisa suave. Aí dali para lá as coisas vão ficando mais difíceis. Porque vai se cobrando mais dedicação, treinamento mesmo. Tem hora que eles me olham para mim assim, professor, o senhor não gosta de mim não? Eu não gosto, claro que eu gosto. Então você fica ali. A gente tem aquele sargentão, né? Caxia mesmo, tem que ser. Quanto mais gosta, mais exige? Com certeza. Percebe que aquele aluno tem potencial? Ele tem um potencial. Então, não, todos os outros também é a mesma coisa, mas aquele você tem que estar sempre em cima para ele. O senhor tem potencial olímpico entre seus alunos? Bem, a gente tem sonhos, a gente tem que ter, mas assim, igual para uma competição, igual nós vamos fazer uma Copa Brasil ano que vem. O mestre até tinha comentado com você na academia. Mas o patrocínio, Nino, hoje em Itaperuna, é uma coisa assim, muito difícil. A gente não vai ter que com o nosso dinheiro, tem que estar aí pedindo de porta em porta. O esporte amador é muito difícil para isso. Agora tem umas esperanças agora, porque temos um deputado estadual em Itaperuna. E a gente sabe que ele é voltado a certas coisas assim. Então, a esperança nossa agora é essa, não só minha, de todas as artes marciais, entendeu? O senhor foi juiz de MMA? Eu fui aqui em Itaperuna uma vez, com o professor Vanderlei. E gostou da experiência? Gostei. Já treinou jiu-jitsu? Treinei judô, né? Fui faixa verde de judô. E não continuou porque não dava para conciliar? Não, porque veja bem, eu saí do judô e passei para o taekwondo, então eu me identifiquei mais no taekwondo. E essa identificação fez com que o Cabeça, que é um apelido mais ligado à capoeira, tornasse uma lenda do taekwondo regional. A gente é um professor aí que vai ajudando as crianças. Hoje eu tenho 6 crianças de projeto na minha academia, porque não pode pagar. O Lucas também, ele abre as portas para me ajudar essas crianças. Para mim isso é muito gratificante. O senhor tem muito a ver com o espírito do Vanderlei de Lima, que gosta de ajudar os mais Não, ele foi meu primeiro professor de artes marciais, então as coisas boas a gente aprende e não esquece, e também lhe agradece. Desses alunos que o senhor ajudou, que não tinham condições de pagar, qual deles que hoje chegou lá e agradece muito ao senhor, ao taekwondo? Ontem você fez uma pergunta a Sueli, né? Quem era o ídolo dela no taekwondo? Depois você perguntou isso à professora. Então, quando ela falou que eu era um pai, como um pai para ela, realmente sou. Desde 9 anos eu venho ali, na alegria, na tristeza, estar sempre junto com ela no colégio. Isso para mim é muito gratificante. Não só ela, porque tem aluno em Tova também, que eu já fiz esse tipo de trabalho e hoje é muito gratificante. O senhor tem uma filha que luta? Tem Lohane. Tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Desses 3, só ela que saiu? Não, tem meu filho também que é ponta preta, mas hoje ele faz educação física e não está tendo tempo para treinar. De qualquer maneira, ele vai ficar bem embasado. Já está bem adiantado. O taekwondo exige o diploma de educação física para ser professor? Não. Na época até o CREF queria que a gente... CREF é o Conselho Regional de... Então, mas a nossa confederação, era na época o mestre que entrou e não aceitou. Por quê? Porque o CREF não tinha nenhum conhecimento de taekwondo. Aí entraram em acordo e não precisa. O lutador de taekwondo, ele... O senhor falou de uma parte triste aqui, que foi a morte da sua mãe. O senhor teve que, mesmo assim, dar aulas. Isso nos faz lembrar de uma história que me foi contada hoje. De um velório que estava acontecendo num circo, atrás da lona do circo, e ali na frente o palhaço, no picadeiro, fazendo as pessoas rirem. O senhor falou uma passagem triste, e depois do intervalo que já está chegando, eu gostaria que o senhor me falasse também
sobre outros momentos em que pensou até em abandonar o taekwondo e o que fez o senhor continuar, o que fez segurar. Quais foram as razões, os incentivos, da onde veio essa força interior. Eu estou conversando com José Antônio da Silva, o professor Cabeça, professor de taekwondo, segundo dan, que equivaleria a um segundo grau, pode chegar a 4 graus ou mais, daqui a pouco a gente sabe disso tudo, depois do intervalo, aqui no programa Nino Belliene, primeira temporada, novo formato, primeiro episódio, melhor dizendo. Eu já volto, TVI, te vejo aqui. É o Nino Belliene, é o Nino Belliene, Estamos de volta com a segunda parte do programa Nino Belliene, nova temporada, primeiro episódio de uma série de 13. Hoje recebendo o professor Cabeça, José Antônio da Silva, 55 anos de idade, do signo de Aquário. Ele é professor de taekwondo, segundo dan. Quantos dans podem ser alcançados por um professor e até virar mestre? O 4º dan já se torna mestre de taekwondo. Aí a partir do 7º dan já é grão-mestre. O pioneiro aqui em Itapiruna foi o Jadir? Foi, professor Jadir. Ele continua treinando taekwondo? Não, hoje ele só dá aula na academia só, mas taekwondo ele parou. E quem é o seu maior ídolo no taekwondo? Ídolo para mim, o maior incentivo é o Jadir, porque ele que me ensinou tudo que eu sei hoje, ele que me ensinou toda a disciplina do taekwondo, todo o conhecimento, ele abriu as portas para mim, me deu confiança de treinar o taekwondo. Eu comecei a dar aula, eu era faixa azul ainda, taekwondo, mas ele sempre assessorando. Então, o meu ídolo é ele. Em Campos, quem é que o senhor conhece lá? Campos, conheço Cerqueira, conheço Cláudio da Mata, Sandro, Marcelino, tem vários faixas pretas de taekwondo e mestre hoje que eu conheço. Tive a oportunidade de treinar com todos eles e tenho muito orgulho de ser amigo deles. Também tive, professor Marcelino. Falamos de uma história triste que foi o senhor ir dar aulas, tendo a sua mãe acabado de falecer. O que mais tem de episódio assim que o taekwondo lhe deu força, lhe deu garra e dá para notar que os seus olhos já começam a ficar meio piscinados? A gente emociona porque a gente vem de uma comunidade pobre. Eu venho do Morro do Castelo, Coronel Pimenta, lá em cima no morro. Então, eu tive que descer o asfalto para quê? Para conquistar muitas coisas. Graças a Deus conquistei. Não tinha tanta oportunidade. O futebol também me ajudou muito. Eu conheci gente jogando bola, se você conhece vários locais, várias pessoas. E o que me incentiva muito no taekwondo é que hoje eu posso ajudar várias crianças. É difícil, mas a gente traz sempre para o lado correto. Mesmo que ele não se torne faixa preta, mas vai se tornar um cidadão de bem amanhã ou depois. O senhor nasceu no Morro do Castelo, numa época em que o preconceito era maior. Ainda existe preconceito em relação a quem mora na parte alta da cidade? Esse preconceito sempre vai existir. Mas eu nunca liguei para isso, porque eu acho que nós temos que buscar nossos objetivos. Aquele que fala, que julga. Igual eu posso morar aqui embaixo, mas muitas pessoas podem falar mal de mim também. Então, para mim... O senhor sofre preconceito pela sua cor? Até que já sofri, mas não dou muito valor, importância a essas coisas. No Brasil, o preconceito é financeiro em relação à condição financeira ou em relação à cor ou a ambas as coisas? São ambas as partes, não é só da cor. Isso aí já é uma cultura brasileira, isso mesmo, não sei, isso é do mundial, isso aí... É um racismo disfarçado. Disfarçado, O senhor percebe quando alguém é racista de forma disfarçada, que é pior até do que aquele que chega e escancara, não é? A gente percebe poucas vezes. Uma vez eu no Itapuã aconteceu isso comigo. O cara, eu só abordei o cara por quê? Ele falou duas coisas, igual eu falei para ele, você falou duas coisas. Eu sou preto e moro no morro, mas marginal eu não sou. Eu só aproximei dele por causa disso. Eu jogando futebol, dando umas pegadas, porque o meu vigor físico é um. O dos caras que estavam jogando é outro. A gente quando está jogando, pode ser até uma pelada, você chega e vai chegar para ganhar. Eu cheguei firme, o cara caiu, ele disse assim, pô, expulsa esse negro marginal do morro. Eu olhei assim, corri atrás dele, fomos parar na delegacia, mas fui por quê? Não porque ele me chamou de preto, que eu morava no morro. Expliquei bem legal pro inspetor. O cara me chamou de marginal, então ele tem que provar se eu sou marginal.
Mas ainda não havia a lei de... Não havia, foi há muito tempo ainda. Então, mas aí, tremendo, pediu desculpa, falei, não, tá desculpado. Mas... Pelo calor do jogo. Foi aquela emoção do jogo. E o senhor acha que foi isso que a torcedora do Grêmio fez com o Aranha, ao chamá-lo de macaco? Posso que seja também naquele momento ali, mas quem sou eu para julgar ela, né? Então... Se fosse com o senhor, qual seria a sua reação? Não seria a mesma dele? Eu acho que num lance desse assim, um montão, eu largaria até para lá no caso, vou voltar lá para aqui. No segundo jogo a torcida foi foi muito pior do que na primeira. Houve desculpa de fazer parte do jogo, o que eu não concordo. Mas na segunda oportunidade que o Grêmio jogou já ficou pior, né? Já fizeram um clima, uma coisa muito triste isso. Poderia ter sido aproveitado para que... Como professor de taekwondo, na rua, o senhor é reconhecido, as pessoas... professor, a sede... Só me conhece como professor. Na sede nem tem tanto, mas professor, onde eu chego, eu sou reconhecido. Isso aí é muito gratificante, não só aqui, Campos, e Muriaé também, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com o mestre Sônia Muriaé, Juiz de Fora. Então, os lugares que a gente chega, tem um lutador, a gente já se identifica um com o outro. Tanto faz do taekwondo ou de outra arte, você bem conhece disso. Então, aí começa uma amizade por ali. E na contusão? Quantas contusões já teve fazendo taekwondo? É uma coisa que eu sempre falo, o futebol machuca mais do que a arte marciais. Eu concordo. Sabia? Eles acham que é muito violento, né? Não, mas o futebol se machuca mais. Eu machucava mais jogando bola do que praticando arte marcial. Até hoje, em torneios de MMA, em campeonatos, só houve uma morte e assim mesmo não foi devido ao fato do golpe, porque o rapaz tinha um problema era cardiopata. O futebol já matou muito mais do que o MMA e nos finais de semana, nos pronto-socorros, nos hospitais, a quantidade de gente machucada por causa do futebol é enorme. Até porque eles só jogam no final de semana. Não fazem um exercício durante toda a semana que o lutador é obrigado a fazer. O atleta que se cuida, ele sabe que ele vai jogar um futebol no final de semana, mas ele se cuida a semana inteira. Agora, esses peladeiros desse final de semana, eles correm muito risco. Com certeza. Mas nunca teve algum aluno que tivesse uma parada cardiorrespiratória? Não, graças a Deus. Fizemos uma competição dia 28. Foi no Itaperuna Tênis Clube. Só teve uma lesão do deslocamento do dedo de um atleta no final da luta. Você vê o impacto, tanto impacto que nós batemos. Mas vocês lutam com protetor? Não, claro, tem esse protetor bucal, genital, tem tudo. Braço, caneleira, capacete, peito, tem tudo. A raça, a vontade, o empenho depende de pessoa para pessoa. Mas as mulheres são mais aguerridas que os homens? Às vezes são. Tem umas, tiro pela Sueli, pela própria minha filha também. Quando está no tatame, fica meio enrolado por alguns homens que já levam meio maciota, né? Quantos abdominais vocês fazem? Ele faz uma faixa de 500, 600, depende do dia. Infra-abdominal, usa todo... remador, aquele mais curto, a gente faz muito, faz o alicate. Fazem 50 e dá um descansinho ou vai direto? Não, faz 50, respira, volta mais 50. Ontem eles olhavam para mim assim... Professor, eu falo 60. Quando reclama, eu aumento mais 10 para ajudar. Né? E o que o senhor aconselha a um aluno a alimentar-se antes do treino? 1 hora antes, meia hora? Sempre bom 1 hora antes, 1h30. Por quê? Para não ir com a barriga totalmente cheia. Né? Que pode levar um golpe. Com certeza. Mas até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu isso. Eles já estão seguidores dessas coisas, então é difícil acontecer. Se o seu aluno brigar na rua, brigar na escola, o que acontece com ele? Igual o meu professor fazia, toma a faixa, você vai ficar tantos dias sem treinar. E aí, esses dias é de acordo com a gravidade? Lesão, e a gente está sempre preocupado com a nota deles nos colégios também. Isso é muito importante. Não adianta ser um bom lutador que não é um bom aluno, entendeu? A sua filha chama-se Lohane. Lohane. Ela é boa aluna na sala de aula? Hoje ela já terminou o 2º grau, né? Agora está tentar fazer uma faculdade agora. Já sabe o que ela vai ser quando crescer? Ainda não. Vai crescer mais ainda. Vai crescer mais ainda. Ela está ainda estudando o que vai fazer. E esses cabelos, são raspados ou preocupação fizeram que ele... Não, porque eu não tenho muito tempo para pentear cabelo, então eu tenho que estar sempre raspando, fica mais fácil. A corda já é coisa rápida. Entendeu? Voltando ao começo da entrevista, o Cabeça veio do futebol porque tinha facilidade
de fazer gols de cabeça? Com certeza. Jogou com quem, assim, pra gente se situar? Joguei com o João Saia, Emilson, Ledilson. Jogou com o Zé Carlos da Unig? Não, Zé Carlos já veio depois. Já veio Porque eu depois. joguei na época do Amador, entendeu? Eu fiquei um ano na experiência no Bom Sucesso no Rio. Então cheguei a ficar, quando eu estava indo pro profissional, minha mãe mandou que eu voltasse, tá com saudade, aí fiquei aqui no Porto Alegre e terminei aqui mesmo. Zé Carlos, um homem forte da Unig, chegou a jogar em Israel. O Zé Carlos conheci ele jogando aqui. Eu tenho dele uma série de reportagens que ele trouxe dos jornais de Israel, escrito em hebraico. É uma de nossas metas a ser uma das pessoas que a gente vai querer entrevistar aqui, porque também tem muita história. Cheguei a bater pelada com ele, Tapuã e tudo. Cara. Joga muito, né? Não, com certeza. Foi artilheiro? Fazia alguns gols, mas eu fazia mais assistência, porque eu jogava sempre de ponta. Aí depois joguei no meio e fazia mais assistência para os caras fazerem gol. Não sabia nada de taekwondo nessa época. Não, nem pensava em ter gol. Sorte dos colegas, né? Não, porque eu também nunca fui de briga mesmo. Evitou briga ao máximo. Sempre, nunca gostei. Minha mãe sempre me ensinou, botequim não, lugares que tem muita gente também não. Então ela sempre me ensinou essas coisas. A sua esposa é da luta? Não. Se ela lutasse, eu ia andar ruim, né? Ela já é firme, então já ando ruim com ela, então se ela luta, seria pior ainda. A gente que faz jiu-jitsu fica muito marcado, porque a luta é de contato. Chega em casa, nas primeiras vezes, né, a esposa fica preocupada. O que é isso? Que marca é essa? Depois se acostuma. O taekwondo também, você chega com alguns hematomas, né? Com certeza. Mas eu já sou uma cor mais separada assim, não aparece tanto. Vocês são mais brancos, claro, assim já aparece. A gente já tem mas já tapa mais um pouco. Mas mesmo assim fica um armário de vez em quando. Se machucou. Eu falei sobre lesão, se machucou seriamente alguma vez? Ficou um bom tempo parado por causa disso? Só assim, chutei um cotovelo uma vez que eu fiquei uns 20 dias com o peito do pé inchado. E quando tu chuta, o cara faz isso, aí bate aqui. Como é que é o nome dessa defesa? Não, isso nem é uma defesa, Coisa porque natural, né? é um instinto. Quando chuta, o cara vê, não vai. Aí entra, mas é natural, não é maldade, não. Isso aí é natural mesmo. Dá para perceber o lutador que é maldoso e o que é cavalheiro? Com certeza. E o que o senhor fala com ele? Procura lapidar ele, explicar que a situação não é essa. Porque se eu treino com você, eu preciso de treinar sempre. Eu não posso te machucar, por quê? Como é que vai ficar aquela ferramenta minha de treinamento? O senhor está sempre preparado? Tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Aí já não esquiva. Entendeu? Porque o taekwondo é isso, não precisa ter contato. Esquivei, já me. Noção de espaço. Eu teria que. Eu já daria chance. Tá bem longe. Já teria chance. Você entendeu? Então o bom do taekwondo é isso. O jiu-jitsu não, você vai, o judô, você tem que agarrar, a gente não, a gente sai fora. Se brinca muito que é o touro e o toureiro, né? O touro está cansado que a gente fica mais fácil. Eu respeito muito todas as artes marciais, fiz um pouco de taekwondo, fui me encontrar no jiu-jitsu. E acho que comparar artes marciais é como querer discutir religião e futebol, não vamos chegar a lugar nenhum. Vejo que há pontos fortes, mesmo no atleta, na capacidade do atleta de se entregar. Se ele for um bom atleta, ele vai conseguir fazer o melhor possível, seja qual for a arte dele, né? Mas em relação eu brinquei aqui com a caneta, em relação à arma de fogo, o senhor já esteve diante de uma situação em que uma arma foi apontada pelo senhor? Não, graças a Deus não. Mas tem história de colegas? Tem. A gente tem até uma história do professor Marcelino no Rio. Que é uma tranquilidade, né? Aquela Tanto que serenidade. atualmente ele é budista. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. diferente, diferente. são conotações, são religiões diferentes, mas todas muito tranquilas. E ele Não, é um cara ele muito é tranquilo. pacífico demais. E é um dos melhores O que mestres. aconteceu com ele? Ele contando que eles andam com um lance aqui dentro do Hare Krishna, tem um lance que eles andam com um saquinho, tem uma época que eles têm que andar com aquilo. Aí eles chegando na rodoviária para ir numa competição e foi abordado pela polícia. A polícia queria que ele tirasse a mão dele, mas não podia. Naqueles dias que ele não podia. Aí foi para a delegacia. Falou, não, então vocês vão me levar para a delegacia. Ele levou. Chegou lá, claro, eles têm os contatos deles. Aí veio juiz, promotor, aí foram explicar por que ele estava com aquilo. Mas ele também não falou o que ele tem ali dentro. Ali dentro tem uma conta que eles ficam como se fosse um Não terço. sei, não falou. Ficam ali Mas não pode tirar. E fica contando e vai recitando um mantra. Isso é uma doutrina deles. Professor Cabeça, muito obrigado pela Eu que sua agradeço. visita.
E, para fechar, é claro, eu vou deixar o senhor se utilizar de 20 segundos para dar a sua mensagem final. Eu que agradeço a oportunidade de ter mostrado o meu trabalho. Eu tenho um trabalho com criança em Itaperuna, muito importante, então eu só tenho que agradecer a direção da TV, a todos aqui e a você, né? Muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito querida, muito respeitada. Eu conversei com o professor Cabeça, José Antônio da Silva, o professor Cabeça do Taekwondo, que é uma tradição aqui em Itaperuna. É o primeiro programa em novo formato da nova temporada de 13 programas, temporada verão. TVI, te vejo aqui. Até a próxima. É o Nino Bellieni.